Os textos sagrados por si só são um grande mistério e contêm muitos e muitos segredos que a maioria das pessoas desconhecem. E neste vídeo eu quero falar em específico a respeito de uma questão que muitas pessoas têm me perguntado aqui no canal e vêm me pedindo para me falar a respeito de alguns temas que envolvam o livro do Apocalipse, temas mais escatológicos, por assim dizer. Então agora eu estou trazendo para todos vocês a seguinte pergunta: onde nós estamos no Apocalipse? Em que parte, afinal de contas, nós estamos no Apocalipse? Confiram esse vídeo até o final, deixem os seus likes, os seus comentários e não se esqueçam de inscrever-se e também compartilhar o vídeo com outras pessoas. Dito isso, fiquem com mais este vídeo do canal. Sem sombra de dúvidas, o livro do Apocalipse é um dos livros mais intrigantes das Escrituras Sagradas, misterioso e repleto de segredos, com profecias que envolvem o passado, o presente e também o futuro. O livro do Apocalipse não é qualquer livro das Escrituras Sagradas, mas é um livro de revelações, tanto é que o próprio nome Apocalipse no grego significa literalmente revelações. Existem muitas pessoas que dizem que Apocalipse significa fim do mundo, mas na verdade Apocalipse significa revelações. A maior dificuldade que as pessoas têm de interpretar os textos, os vários textos do livro do Apocalipse, está ligado com a forma que ela começa a ler a Bíblia. A verdade é que muitas pessoas começam lendo a Bíblia pelo livro do Apocalipse e isso é um grande erro. A pessoa precisa começar lendo a Bíblia do princípio, do livro de Gênesis, para que ela possa compreender todas as escrituras, toda a Bíblia por completo e não começar lendo o livro do Apocalipse. Existem muitas pessoas que também começam lendo o Novo Testamento e esquecem de ler o Antigo Testamento e eles acabam perdendo muitas e muitas informações valiosíssimas do Antigo Testamento, pois o que a maioria das pessoas não sabem é que no Antigo Testamento existem vários e vários livros que contêm profecias do Apocalipse, profecias que se remetem aos tempos vindouros. Alguns dos vários livros do Antigo Testamento que possuem profecias apocalípticas de suma importância para entender o livro do Apocalipse são, sem sombra de dúvidas, o livro de Daniel, Ezequiel e Isaías. Além desses vários livros do Antigo Testamento, nós também temos alguns livros do Novo Testamento que contêm várias profecias apocalípticas que são faladas e ditas pelo próprio Jesus Cristo quando aqui estava na Terra. Os livros de Mateus e também de Lucas contêm várias passagens onde Jesus fala brevemente e também faz diálogos ali a respeito do fim dos tempos com os seus discípulos. Então agora, sabendo que nem todas as profecias do Apocalipse estão no livro do Apocalipse, nós precisamos ler também alguns livros do Novo Testamento, como por exemplo o livro de Mateus e de Lucas, que contém profecias e que nos dão um norte para que nós possamos saber onde, na linha temporal cronológica, onde nós estamos nessa linha temporal, onde nós estamos exatamente no Apocalipse. As Escrituras Sagradas nos revelam tudo. A partir de agora, eu estarei lendo 2 capítulos de 2 livros das Escrituras Sagradas no Novo Testamento, que nos dão este norte para que nós possamos entender onde, afinal de contas, estamos no Apocalipse. E estes 2 livros são o livro de Mateus, no capítulo 24, e também o livro de Lucas, só que no capítulo 21. Logo após as leituras, eu estarei dando as explicações de cada um dos capítulos. Mateus capítulo 24, Jesus prediz o final dos tempos. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele entretanto lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam
todos derrubados. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza e engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares da terra. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações da terra, e então chegará o fim. O capítulo 24 do livro de Mateus, do versículo 1 até o versículo de número 14, já nos mostra e nos fala claramente onde nós estamos no Apocalipse, em qual parte, em qual linha temporal exatamente nós estamos. E esta linha temporal, segundo Mateus, no capítulo 24, ela é chamada de o princípio das dores. E esse princípio das dores também é mencionado no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 3 ao 13, e no capítulo 21, verso 7 ao 19 do livro de Lucas. O capítulo 24 do livro de Mateus é sem sombra de dúvidas apocalíptico e nos revela onde nós estamos na linha temporal do Apocalipse, do fim dos tempos. E do verso 1 ao verso 2 ali fala claramente da queda do templo no ano 70 depois de Cristo. E logo após, nos versículos de número 3, 4 e 5, basicamente fala onde Jesus foi até o Monte das Oliveiras, e Jesus basicamente fala aos seus discípulos para que ninguém engane ou seduza eles, porque muitas pessoas se autoproclamarão ser o próprio Jesus Cristo, serem o Messias, e enganarão e desencaminharão várias pessoas. E além disso, o verso 6 e 7 vai nos dizer que nós iremos ouvir falar de guerras e mais rumores de guerras, e que vai nos alertar para que não nos desesperamos, porque isso tudo é necessário que aconteça. E ainda mais, se levantará nação contra nação, reino contra reino, várias fomes, pestes, terremotos em vários lugares da terra. Todos esses acontecimentos aconteceram no passado, estão acontecendo agora e provavelmente vão continuar acontecendo. O que é muito interessante é que basicamente já nos mostra que nós estamos exatamente no princípio de dores. No versículo de número 8 vai nos dizer que tudo isso é apenas as dores de um parto, as primeiras dores de um parto. Então basicamente isso é só o começo, é só o princípio de dores. A explicação dos versos 9, 10, 11 e 12 vai basicamente dizer que muitas pessoas serão afligidas, condenadas à morte, odiadas por
todas as nações da terra por serem seguidoras de Jesus Cristo. E nessa época, todos ficarão escandalizados. Haverão traições e mais traições, basicamente um ódio mutualmente grande. O verso 11 vai dizer que numerosos, vários falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Isso está acontecendo há milênios, está acontecendo nos tempos atuais. Existem vários falsos cristos nos dias de hoje, inclusive aqui no Brasil existe um, eu nem vou citar o nome dele, mas também existem vários outros em países ao redor do mundo. Isso sem falar nos milhares e milhares e milhares de falsos profetas que estão por aí. O verso 14, o verso 13 e o verso 14 vai dizer que aquele que perseverar e for firme até o final será salvo. E o evangelho terá que ser basicamente pregado para toda a humanidade, para todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então sim chegará o fim, que no caso é a grande tribulação. No livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 7 ao 19, também vai dizer basicamente as mesmas coisas. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá? Quando tais eventos estiverem para se cumprir? Então esclareceu-lhes Jesus, proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda ou engane, pois muitas pessoas virão em meu nome e proclamando: eu sou o Cristo, eu sou ele, e ainda chegou o fim dos tempos, a estes não sigais a estes. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias de doenças incuráveis, horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos estranhos no céu. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão e entregarão aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e de governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas serei traídos até pelos seus pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Basicamente, a explicação para todos esses versículos está totalmente ligada com os versículos do capítulo 24 do livro de Mateus. Lucas 21 e Mateus 24 falam dos mesmos eventos e do mesmo período de tempo apocalíptico. Curiosamente, o livro de Lucas, no capítulo 21, vai fazer ali mais algumas observações, que haverão muitos lugares com terremotos, o que Mateus também diz, e muitas epidemias, isto é, doenças, pandemias. Nós passamos por uma gigantesca pandemia, que nem vale falar o nome aqui, além de também termos passado aí há muito tempo por muita falta de alimento, principalmente na África. E também muitos eventos estranhos têm acontecido nos céus. Inclusive tem um vídeo muito interessante aqui no canal sobre esses vários fenômenos estranhos, basicamente esses sinais estranhos no céu, que muitas pessoas aí veem como a ufologia vê. Então tem acontecido muitas coisas estranhas nos últimos tempos. Basicamente, respondendo esta dúvida de onde nós estamos no Apocalipse, atualmente a resposta é: nós estamos em princípio de dores. É esta a nossa localização na linha temporal do Apocalipse. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo
Eu espero que peçam vídeos semelhantes a este vídeo, vídeos também mais voltados à escatologia. Em breve eu estarei fazendo mais enquetes e votações na área da comunidade. Por isso eu mando um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo do canal.